Paz, meus irmãos. Vou estar aqui falando um pouco da palavra para vocês. A palavra que o Senhor tem posto no meu coração. O Senhor estava me falando sobre Noé, né? A partir do capítulo 7 de Gênesis, né? Nós vamos ver que Noé ele entra na arca, né? Ao ele entrar na arca, nós vamos ver que chove, né? Durante 40 dias e 40 noites. E depois ele fica mais 150 dias sobre as águas. E depois a gente vai ver que ele a cada 7 dias ele lança a pomba para voar, para ver se ela traz algo, uma planta, um ramo, alguma coisa, para ele ver que tinha vida na terra. Bom, o que o Senhor está me ministrando sobre essa palavra, né? Noé, ele entrou na arca, né? O Senhor retirou Noé daquele povo que estava em pecado, né? O que acontece, irmãos? A arca é a igreja. Amém? Quando o Senhor nos leva para a igreja, então nós fomos retirados daquele lugar de pecado. Nós fomos retirados do mundo. Agora nós estamos na arca, dentro da igreja. E o que acontece agora, irmãos? Nós vamos ver que Noé ficou 40 dias e 40 noites, estava chovendo, ele ficou sobre o dilúvio. Às vezes, irmãos, a gente entra na igreja e a gente acha que os nossos dias já vão ser os melhores. Às vezes a gente entra na igreja e acha que vai tudo ser perfeito, que Deus já vai abençoar, Deus já vai dar tudo, aquela coisa toda, né? Mas não, irmãos, Deus ele vem, ele sempre nos testa, ele nos molda, ele tira tudo aquilo que a gente vem do mundo, todo aquele nosso eu, ele vem nos quebrando, ele vem nos moldando. Mas tudo isso é, irmãos, para que nós viemos entender, para que nós viemos estar na presença dele em espírito e em verdade. E não... Aí nós vamos ver que na palavra vai dizer então que ele ficou 40 dias sobre o dilúvio. 40 dias, irmãos. Nós recém entramos às vezes na igreja e passamos por qualquer dificuldade e achamos que já é o pior dia da nossa vida, que não vale a pena ficar com Deus por causa que tudo piora. Eu estou falando isso porque foi assim comigo na minha vida. No início, logo que eu entrei, nem sei se deu 40 dias, eu já estava reclamando de um monte de coisa. Aí nós vamos ver que depois que para de chover, depois que para o dilúvio, nesse dilúvio teve muita tempestade. Nesse dilúvio teve muitas ondas fortes. Mas o Senhor estava na direção, o Senhor estava comandando a arca. A arca não virou água, a arca não tombou, a arca não fez nada. E a gente não entende. Quando a gente entra na igreja, a gente vai ver que as tempestades vão vir, o dilúvio vai vir. Mas a gente tem que entender que o Senhor está no comando. Ele está nos direcionando. Amém? Então nós vamos perceber mais aqui para frente. O que acontece? Depois ele ficou 150 dias sobre as águas. Depois, irmãos, que nós passamos pelo dilúvio, passamos pela tempestade, a gente acha que agora eu vou receber a minha vitória. A gente já vai receber a nossa bênção. Mas não, irmãos, ainda ele ficou mais 150 dias sobre as águas. Ali o Senhor testou muito também a fé dele. Será que agora ele vai ficar reclamando? Será que agora ele vai achar que não vou mais ir com ele, que eu não vou estar mais com ele? Aí a palavra vai dizer que depois de 150 dias, aí Deus se lembrou de Noé e os animais. Então, irmãos, siga em frente, persevere. Você está na igreja. Não ache que Deus não está contigo. Não ache que Deus te abandonou. Ele te dá um tempo para ver como é que você está indo. Que quando ele vir, quando ele vai assim, agora eu vou lá ver como é que está o irmão. Agora eu vou lá ver como é que está o Emerson. Aí quando vê, o Senhor vem e olha, se passou 2 meses, passou 3 meses. Pô, mas o Emerson segue ainda do mesmo jeito. Está reclamando ainda das mesmas coisas. Não conseguiu entender o meu propósito. Entendeu, irmãos? Aí a gente volta tudo de novo. A gente volta desde a estaca do zero. Volta a passar tudo de novo. Porque o Senhor, ele nos molda. Ele tem que nos deixar perfeito na presença dele. Perfeito como assim, irmãos? Tipo, a gente é vaso. A gente não pode estar trincado. A gente tem que transbordar. Vaso furado não derrama unção. Amém? Então, é isso que o Senhor faz. Aí, depois dos 150 dias, que o Senhor foi até ele, e aí baixou as águas,
baixou aquela tempestade toda lá, ficou tudo tranquilo. O que Noé fez? Ainda Noé pegou um corvo primeiro, jogou, soltou, né? Aí o corvo ficou voando, voando, voando e não achava a terra firme. Depois Noé jogou uma pomba, né? Ele jogou a pomba ficou voando, voando, voando e não achou terra. Aí ele esperou 7 dias, preste atenção. Aí esperou mais 7 dias e jogou a pomba de novo. A pomba ficou voando, voando, voando. A pomba não achou terra firme. Então ele esperou mais 7 dias e jogou de novo. Então, irmãos, olha bem. Ele passou pelo dilúvio, 40 dias, 40 noites. Mais 150 dias, né? Sobre as águas. Depois ele ficou jogando de 7 7 dias, foi 3 vezes, se não me engano. Mais 21 dias praticamente ficou largando a pomba para ver se a pomba achava terra firme. Aí a pomba chegou na última vez que ele soltou, ela trouxe o quê? Trouxe uma folha de oliveira, né? Aí ele viu que havia vida na terra. O que o Senhor me lembrou disso aqui? Que quando eu estava na igreja, bem no início, eu ficava pedindo: Senhor, quero ser batizado pelo Espírito Santo. Senhor, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Eu ia na igreja, ficava pedindo, o pastor vinha orar até sobre o Espírito Santo para mim, mas eu não era batizado. Aí o que acontece? Eu ia na outra semana e ficava: Senhor, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Aí eu ia na outra semana, o pastor vinha, orava também. Eu escutava a oração dele sobre o Espírito Santo, que era Deus já tratando, mas eu não era batizado pelo Espírito Santo. Depois eu ia de novo. Aí depois eu me afastei. E eu ficava ainda com aquela vontade: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Se a gente perseverar, se a gente não desistir, a gente vai receber aquilo que a gente pede pro Senhor. Essa pomba, ela trouxe vida. Quando a gente não sai da presença, quando a gente segue no propósito, Noé não parou. Ele jogou a pomba e a pomba trouxe vida, trouxe uma folha para ele, ele viu que tinha vida. Quando a gente segue na igreja, a gente é batizado pelo Espírito Santo, ali já começa a gerar vidas. Amém? Vocês entenderam? Através da nossa vida, nós passamos pelo dilúvio, passamos pelas tempestades, o Senhor deu um tempo, aí depois você seguiu perseverando. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Aí o Senhor te batiza. Aí começa a gerar vidas. Mas para isso, irmão, não pode parar. Se for contar 40 dias mais 150, já dá 6 meses e um pouquinho. Mais 21 dias eles lançando a pomba pro ar, para ver, dá uns 7 meses. 7 meses ele passou praticamente sobre as águas. E ele não desistiu. Por isso que às vezes a gente não consegue entender. Por isso que a gente às vezes começa a ir, vamos supor, na célula. Mas não tá dando nada, não muda, não sei o que. Mas você assim foi uma semana, entendeu? Assim foi um mês. Na igreja é a mesma coisa, a gente vai na igreja e já que é cheio de bênçãos, cheio de unção. Às vezes os irmãos estão recebendo bênçãos e unção e tu diz: mas como assim, né? Por que eu não recebo? Mas você está recém chegando. Não sabe quanto tempo aquele irmão estaria insistindo na palavra, pedindo para o Senhor. Não importa o dilúvio, não importa a tempestade, não importa o quanto tempo o Senhor nem está falando com ele. O Senhor deixou ele no silêncio, testando a fé dele. Mas não, a gente chega e a gente quer tudo de uma vez só. Então, meus irmãos, o Senhor já vem me dizendo essa palavra faz 3 dias. E hoje ele completou essa palavra. Sobre isso que ele me falou, eu creio que essa palavra vem dos céus. Eu não pesquisei, eu não verei vídeo, não olhei nada. Foi só o Senhor me falando, me colocando no coração essas palavras. Então, você que está no grupo, você que está aqui no Instagram, verifique, irmãos. A culpa não é, às vezes a gente fica botando culpa em Deus. As coisas a gente acha que tudo a gente tem que ganhar de uma vez só. E aí, às vezes a gente vê as outras pessoas progredindo, as pessoas indo pra frente com Deus, fazendo a obra, fazendo um monte de coisa que a gente quer, mas a gente não quer passar pelo dilúvio, não quer passar pela tempestade, não quer esperar, não quer perseguir. Então, que esse vídeo seja, irmãos, para te fortalecer. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e tenha uma boa noite aí, tá? Fique com Deus. Amém.